vídeo do canal de hoje vai ser como fazer o design na hora de executar a micropigmentação labial. Se você quer saber como eu faço o meu passo a passo do design, vem comigo agora. Deixa o seu curtir, não se esquece de se inscrever no canal, porque tem conteúdo toda semana. Agora eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta para vocês verem o que vocês vão precisar na hora de executar o design da micropigmentação labial. O que vocês vão precisar? De uma caneta, eu utilizo essas duas marcas, ou a da Academies, ou essa aqui que eu comprei, tá? Vocês encontram ela no Mercado Livre também. Um fio de costura, tá? Um lápis de boca e um cotonete ou um palito com um pouquinho de algodão na ponta para vocês estarem tirando os excessos. Então, o que a gente precisa ter em mente primeiro? Que a gente vai precisar trabalhar com linhas retas na micropigmentação labial ou qualquer outra micropigmentação para que o nosso design fique melhor. Eu vou virar um pouquinho o iPad para que eu consiga mostrar para vocês melhor, tá? Mas vocês podem ficar dessa mesma forma que vocês vão conseguir ilustrar. Então, eu pego o fio e eu passo o fio no lápis, deixando ele bem vermelhinho, e eu vou carimbando como se fosse, na hora de executar ali o design de sobrancelhas, uma marcação. Então, eu faço uma marcação reta na parte superior do meu lábio, para ver o topo do meu lábio, uma marcação na base do centro do lábio, e uma marcação na parte inferior do lábio, e uma no centro do lábio. Eu venho aqui bem no arco do cupido, ó, e eu divido esse lábio no meio. Fiz isso, eu vou fazer a marcação do arco do cupido. Então, eu pego com a minha caneta vermelha, daí no caso, uma dessas duas opções, ou essa, e eu venho marcando, ó, o centro do arco do cupido com um pontinho, bem a parte superior aqui do lábio, ó. Eu fiz a linha um pouquinho mais alta, então eu vou fazer uma linha mais baixa. Aqui, certo? Essa linha aqui, ó, eu vou replicar ela aqui embaixo. Replico embaixo. Replico ela embaixo. Agora eu vou marcar as comissuras. Então, eu venho, ó, e eu faço como se fosse uma setinha de ligação entre os dois lábios. O lábio inferior, a lâmina labial inferior e a lâmina superior. E agora, eu venho fazendo um ligamento desses pontos de uma maneira bem reta. Então, eu faço de uma maneira reta, sem nenhuma curva, para que eu analise o lábio e a simetria do lábio. Marge, como que você faz essa ligação? Eu faço novamente com o fio. Então, eu vou carimbando aqui o fio de uma maneira bem reta. Sempre trabalhando dentro da lâmina labial da minha cliente. E com as linhas mais retas, eu consigo já perceber algumas imperfeições no lábio dela. Esse lado aqui eu consigo perceber que tem uma lâmina labial, a extensão da lâmina labial é um pouco maior. E essa aqui a extensão é menor. Então, essa parte do lábio dela é um pouquinho maior do que a outra lâmina labial. Marjorie, isso e essas assimetrias eu já explico para minha cliente antes de iniciar e finalizar o projeto, para que ela fique ciente disso. E agora, depois que eu fiz essas linhas bem retas, eu venho trazendo um pouquinho mais de forma para esse lábio. Então, eu coloco um pontinho bem aonde se encontra a lâmina labial dela, ó. E eu vou arredondando esse projeto. Então, eu venho da base novamente, com a mão livre agora, sem o fio. Eu paro ali, ó, no meu topinho do meu ponto. Eu gosto de pintar a lâmina labial dentro, porque eu consigo ter uma visibilidade melhor das minhas assimetrias possíveis, tá? Possíveis assimetrias.
Então, assim como eu tô fazendo aqui com o iPad, com a canetinha do iPad, eu faço, só que com a caneta que eu vou mostrar pra vocês agora. Com essa caneta aqui que eu faço, uma dessas duas opções, ok? Então, eu venho aqui, ó, arredondando bem, trazendo definição no arco do cupido. O que ficar pra fora, depois eu venho tirando com o meu algodãozinho úmido em água. Ó, venho pintando dentro da lâmina labial novamente com a caneta. Essas duas canetas, elas pegam bem no lábio. E eu vou continuar arredondando com uma maneira bem leve, sem pressa. E eu mostro com a lâmina labial dela bem vermelhinha, para que ela tenha bastante clareza do design. E eu saliento para ela que isso é o design e não a cor que a gente vai estar aplicando na lâmina labial dela, nos lábios dela. Eu parei aqui, ó. Daí aqui eu venho novamente. Consigo ver que tem um pedacinho a mais do lábio, ó. Eu venho corrigindo aos poucos isso. Com bastante cuidado para que eu não saia da lâmina labial dela. E eu continuo pintando, ó. E lembrando, e isso é muito importante que vocês lembrem, tá? A gente nunca pode ultrapassar a lâmina labial da nossa cliente de uma forma muito grande, invasiva. Eu sempre falo que no máximo você pode ir para a pele 1 milímetro, tá? É o máximo estourando. Sempre trabalhar o mais dentro da lâmina labial, o mais dentro da mucosa. Marjorie, por quê? Isso é um conteúdo bem legal que eu posso falar em um próximo vídeo. Mas o interessante de a gente trabalhar dentro da mucosa é que a mucosa e a epiderme, elas são duas estruturas diferentes. Então, isso aqui é diferente da mucosa. E a absorção do pigmento e como ela reage à micropigmentação também é diferente, tá? Então, os lábios, eles pegam e eles deixam a lâmina labial, a cor da micropigmentação um pouquinho mais opaca. E na pele ela fica um pouquinho mais acesa. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pode manchar o lábio da cliente e deixando um resultado indesejado com a tentativa de aumentar esse lábio, tá? Procedimentos para volumizar a lâmina labial, deixar maior, a melhor indicação é o preenchimento labial. Ó, sempre trabalhando dentro do desenho com a caneta. Cuida para não fugir do projeto. Essa região aqui, ó, é bem seca, então às vezes eu não fico passando tanto a caneta. Depois eu venho com o meu lápis de boca e eu passo bem no centro. Ó, trabalho bem dentro da boca. Tem gente que trabalha só com contorno. E eu tô mostrando pra vocês como eu faço no meu dia a dia. Eu pinto todo o lábio dela. E eu acho que é até mais fácil pra você ver o design ou pequenas imperfeições. Isso, deu. Agora vamos vir pra esse lado aqui, que é o mais gordinho. Então eu vou tentar equilibrar um pouquinho isso. Ó, às vezes diminuindo um pouquinho a lâmina labial pra que fique mais similar ao outro lado. Ó, minha caneta saiu ali, eu deixo ela assim mesmo, ó, e continuo. A foto, ela também tá um pouquinho tortinha, ela não tá tão reta, tá? Mas mesmo assim, eu tô seguindo todos os parâmetros da lâmina labial. Então, eu venho pintando para que ela tenha clareza do design. E outra dica que eu vou dar para vocês, eu vou fazer aqui no iPad também para que vocês consigam visualizar, é que normalmente eu passo um lápis bege em volta. Marjorie, que lápis é esse? É lápis de maquiagem mesmo. Aqueles lápis iluminador. Eu uso em volta da lâmina labial para que o meu desenho fique bem definido, ó. Então, eu terminei de fazer o projeto. Eu venho aqui, ó, com um lápis bege. Deixa eu pegar uma outra cor aqui pra vocês verem. E daí eu venho, ó, passando o lápis bege
em volta da lâmina labial dela, e eu até subo ele assim, ó, para que o desenho fique bem definido, bem certinho. E daí eu venho bem devagarinho no contorno, para que eu não ultrapasse também esse contorno. E daí assim eu vou tirando todas as marcaçãozinhas que às vezes a caneta passou para fora do desenho, eu venho corrigindo essas falhas que eu fiz com a caneta vermelha. Todo esse projeto eu faço antes de passar o anestésico. Depois eu passo o anestésico em cima desse projeto. Para que o design da lâmina labial fique bem aparente e eu não tenha dificuldade de enxergar esse design ou até mesmo de perder esse design na hora de executar o meu passo a passo, a minha técnica na micropigmentação. Eu acho que fica tão bonito esse projeto que às vezes eu fico fotografando e quando o procedimento acaba eu fico dando uma olhada para ver como ficou a lâmina labial, como eu tinha deixado o projeto. Claro que o lábio ele muda um pouquinho o aspecto, porque a gente sabe que ele incha um pouquinho, né? Dependendo da boca, da flacidez, ele incha. Então, o desenho às vezes não fica com a mesma espessura do inicial, não porque eu passei do limite, mas porque teve esse leve inchaço na hora do procedimento. E assim como eu tô fazendo no iPad, eu faço na cliente com muito cuidado, com muita cautela, pra que esse design, ó... Então aquela boca que não tinha definição nenhuma, a gente conseguiu dar uma definição aos lábios dela e deixar ela com um aspecto mais bonito. Vou mostrar pra vocês aqui sem essa camada da prévia, tá? Então essa foi a prévia que eu fiz. Essa foi a prévia que eu fiz, que vocês acabaram de ver, né? A prévia toda perfeita da lâmina labial. E eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo, pra vocês verem como era esse lábio antes, Marjorie. Então eu vou tirando aqui, ó, pra que vocês consigam ter a visibilidade e a clareza de como era esse lábio antes, sem uma definição na parte superior. Esse lábio cicatrizado ficou bem bonito. Ele ficou com esse aspecto do arco do cupido mais aparente, uma coisa que ela não tinha. E ela não se incomodava tanto com a cor do lábio, ela se incomodava mais com o design. E a gente conseguiu proporcionar esse design pro lábio dela e essa definição maior no arco do cupido. Eu vou tirar o bege aqui para vocês darem uma olhada nas marcações iniciais, para que vocês vejam como era essa lâmina labial. Sem design nenhum, sem uma definição no arco do cupido. Então a micropigmentação labial, ela nos proporciona isso no dia a dia para as clientes. Uma definição, uma harmonia nos lábios, deixando os lábios mais bonitos, mais sedosos, ativando colágeno e elastina e dando um pouquinho mais de cor à lâmina labial. A gente não pode esquecer de sempre estar norteando as nossas clientes e mostrar os benefícios dos nossos procedimentos. Então, como vocês podem ver já aí no iPad, a lâmina labial dela é extremamente sem definição, essa parte superior, e a gente conseguiu possibilitar isso para ela com o design que eu acabei de ensinar para vocês. Agora deixem a sua curtida no canal, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um beijo da Marjorie, e se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo que será um prazer lhe responder.